E aí, pessoal, tudo bem? Olá, terebintos e terebintas. Como é que vocês estão? Mais uma vez aqui no nosso jogo fantástico Scriptorium, The Master of Manuscripts. Então, vamos lá. Nós tivemos na outra uma missão super nada a ver, né? De uma raposa que gostava de uma loba. E por acaso essa loba era a mulher do inimigo dele, né? Negócio maluco. Mas vamos ver qual é a próxima. Você não vai ser tão doido igual aquela, né? Vamos ver. Uau! Bem, esse aqui, olha, um cavaleiro aposentado. Uau! Olha, ele está pedindo para eu afiar a minha pena e desenhar uma besta. A big beast, uma grande besta. Gostei desse. Sim, gente, eu gosto muito de Cavaleiros, para informação de vocês. Cavaleiros da Távola Redonda, para mim, é o melhor livro do Howard Pyle, né? Na Idade Média, principalmente com a influência ali. Por que acontece? Muita gente acha que a Idade Média, sempre teve literatura de cavalaria, né? Que a gente chama. Que aí tem a mais conhecida delas são as arturianas, né? Que é do Rei Arthur. Mas na verdade, ela começou. Você vai ter a introdução, principalmente na Inglaterra, no contexto da Inglaterra, que eu tô falando Grã-Bretanha, tá? Mas especificamente Grã-Bretanha, na época não tinha essa divisão igual tem hoje, tanto, né? Mas o que acontece? Quando os normandos invadem a Inglaterra, William, né, o normando, eles entram com cavalos e tal, e aí ali começa uma grande influência dos normandos. Quem vai trazer esse tipo de literatura forte, né, que vai incentivar muito, vai ser a Eleonor de Aquitânia, né? Ela vai trazer e aí vai ter um grande boom dessa literatura nesse período. E aí aparecem as histórias do Arthur, do rei Arthur. Tem algumas teorias de que o rei Arthur na verdade era um rei anglo-saxão, ou seja, ele é bem antes do período que apresentam os escritos dele, mas de qualquer jeito estão aí o Rei Arthur, que é incrível, fantástico, né? E os cavaleiros e suas batalhas e guerras, tanto interiores quanto exteriores, né? Eles destroem monstros e tiram donzelas de situações de perigo, cuidam dos pobres, dos órfãos e das viúvas, mas também eles têm lá seus problemas, né? É só você ler o Rei Arthur e os Cavaleiros da Tava Redonda, você vai ver os BOzão que tem lá, né? Tá lá o querido Lancelot, né? Sem vergonha, mas tudo bem. Então vamos lá. Ok. My Friends from the Army. Ó. Sim, olha que legal. Ele está lembrando das antigas expedições. To the first great bestiary. Eles querem criar o primeiro grande bestiário. Duas coisas importantes aqui, só para a gente contextualizar. Primeiro, os cavaleiros, eles foram muito importantes, principalmente na era das cruzadas, né? E eles vão ter, tipo assim, vão ser muito conhecidos e vão ser bem famosos e vão ter uma vida muito importante, né? Só que com a queda das cruzadas, né? Porque as cruzadas, aconteceram várias cruzadas, mas de fato as mais importantes foram 4 cruzadas, né? Então as 3 primeiras, as 2 primeiras, na verdade, foram as que deram mais ou menos certo, né? Mais ou menos certo, né? Para alguns vai depender da perspectiva do historiador. Mas as terceira e a quarta foram mais caóticas. E aí começou a ter muito problema, né, com essa questão das cruzadas. E o dinheiro foi acabando, né? Porque também tem que ter dinheiro, porque guerra tem que ter dinheiro, guerra dá dinheiro, né? E precisa de dinheiro para acontecer. Então, esse pessoal, o que aconteceu? Com o tempo, eles começaram a perder um pouco os objetivos deles. Também com a mudança, né, do feudalismo para o início para indo para um modelo mais moderno, capitalismo e tal, acabou que aquela necessidade de segurança que os cavaleiros davam, ela foi perdendo um pouco também, né? Nisso. Então eles acabaram ficando meio que, aspas, perdidos. Então, às vezes, o cara tinha tido uma vida super top sinistra lá, de guerreiro, participou lá, foi para Jerusalém e tal, lutou pra caramba, de repente, pum, perdeu tudo. Por quê? Porque agora não precisava mais dos serviços dele. E aí eles ficavam meio que
que a gente vai fazer? Isso, gente, isso não é novidade, né? A gente tem aí um bando, infelizmente, de soldados, fuzileiros e pessoal do exército, né, da marinha, da aeronáutica, que prestam seu serviço, vivem parece num mundo paralelo, porque realmente a guerra é outro mundo, é outro universo, e aí, quando eles voltam para a vida real, eles estão aposentados com uma idade muito nova, né, são pessoas que às vezes têm outras coisas, poderiam estar ainda trabalhando, mas como eles se dedicaram a uma coisa muito específica, que é a guerra, a estratégia, e não é uma realidade que todo mundo, você não vive em guerra com as pessoas, aí eles estão aí sem emprego. Então, coitado, esse aqui também ficou sem emprego. Mas ele quer falar sobre a vida dele, claro, super normal. A gente tem aí um monte de literatura de cavalaria falando sobre os grandes feitos de grandes cavaleiros, tipo a história de São Jorge, né? Que é também muito conhecida, que foi contada, né? Até hoje a gente sabe que ele matou um dragão e salvou todo mundo, a cidade, né? Então não é tão diferente. Só que aqui, o que eu achei interessante dessa situação aqui é que ele não quer fazer uma, uma novela de cavalaria, né? Um romance de cavalaria, se a gente chamaria romance de cavalaria mais especificamente. Lembrando que aqui romance não tem a ver com melosidade, não, tá, galera? Então, assim, às vezes fala, romance, aí você pensa, sei lá, em, em um dorama. Não, não é isso, não. A gente tá falando de romance no sentido de contar uma história. Tá? Então, romance é porque a ideia era que vinha da língua do romance, que era uma língua. Era a língua, né? Tem mais a ver com uma parte linguística. Então, não tem nada a ver com melosidade, né? Então, se você for ler Cavaleiros da Valeriana, é claro que tem um romancezinho lá, né? Uma relação amorosa, que alguém gosta de alguém e tal, mas esse não é o foco da cavalaria, romance de cavalaria. Né? Mas aqui ele não quer fazer um romance, ele quer fazer um bestiário. Ele tá falando que o John, ele continua escrevendo muito bem, mas ninguém pinta. Você conseguir ilustrar o nosso bestiário. Cara, bestiário é um negócio muito legal. Infelizmente, muita gente não conhece essa literatura medieval, mas é uma literatura topíssima, tá? O que é o bestiário? Ó, o que ela diz aqui, ó? Eu tenho a honra. Claro, estou honrada. É claro, eu também, se eu fosse ela, estaria honrada de pedir pra fazer um bestiário. Ela nunca viu um. Ó, a gente vai se juntar e vai fazer um bestiário das grandes feras africanas. Massa, legal. So what does this great looks like? Como é que elas parecem? Isso aqui é uma coisa interessante, hein, sobre o bestiário. Então vamos lá, vamos falar só um pouquinho do bestiário rapidão aqui. O que acontece? O bestiário, como o próprio nome diz, fala sobre bestas, né? Então o bestiário era o seguinte, ele era um tipo de literatura que é medieval, né? Muito comum, principalmente na Europa ocidental, você vai ver muito. Um dos bestiários que é um dos meus favoritos é o de Aberdeen, né? Tem aí na internet, só você procurar. Bestiário de Aberdeen, você vai ver, ele está digitalizado. Maravilhoso, por sinal. Mas o que eu ia falar? Seguinte, lá é como se fosse uma enciclopédia, aspas, muitas aspas aí, tipo uma enciclopédia dos animais. Aí você fala, mas como assim animais? Mas ela falou bestas. Sim, existiam animais que realmente existiam, e animais que eram fantásticos, que eram imaginários, tipo o dragão. Nesse do Aberdeen tem lá o dragão. É claro que não existe dragão, né? Tirando o dragão de Komodo, que é totalmente diferente do dragão que desenhava lá, era o que cuspia fogo, tipo o Smaug. Então o que eles faziam? Eles escreviam, falavam sobre o animal mesmo, como se fosse um livro de ciência, tipo, o animal faz isso, características, comportamento, hábitos, só que eles traziam também lições. Você não pode ser como o dragão, que é avarento, ele é ganancioso e tal. Então era um livro que ele era científico em certo sentido, porque trazia informações dos animais, e ele era alegórico moral. Então é alegórico porque ele era uma representação, ele era um símbolo, ele era uma alegoria. Então você poderia ser, por exemplo, com uma pomba, que era simples, ou com uma serpente, que era prudente. Isso é bem comum. Isso, claro, bebeu muito da Bíblia, porque a Bíblia também faz isso, né? Ela faz essas comparações e usa esses animais para ensinar pra gente. Então era isso, você usava os animais para ensinar para as pessoas como elas deveriam agir ou não agir, né? Dependendo de cada animal. E aí, o que acontece? Uma coisa que é muito interessante da Idade Média, e que eu sei que tem muita gente que fica zoando aí na internet, nossa, mas o pessoal desenha os animais super estranhos. Aí você pensa, gente, você imagina, esse cara veio aqui para mim, o cara veio da África,
beleza, esse cavaleiro aqui, ele viu lá um bicho lá qualquer que eu nunca vi na vida. Como é que eu vou desenhar um hipopótamo que eu nunca vi na vida? Você imagina um negócio desse? Imagina um, um monge copista, um copista lá, um ilustrador, né, um artista, e o cara fala sobre hipopótamo. Mano, a pessoa nunca viu um hipopótamo. Absurdo. Tá, vamos lá, o que, que ele quer? Então eu tenho que fazer uns animais super doidos, né? Weird beasts. Like oaks and a nose like a branch. Nossa. Bichos. É um bicho bem sinistro, né? Pelo jeito. Porque ele me diz o seguinte: ó, essa fera tem pernas como oaks, que é carvalhos, né? E nariz como ramos. Ok. Vai ser um bicho bem estranho. Mas tudo bem. Mas como eu estava dizendo antes para vocês, que eu comentei, é que na Idade Média, por exemplo, o pessoal usou muito, né, a representação de alguns animais da Idade Média. Que o pessoal fala, ah, nossa, o leão nem parece um leão, não sei o quê, aquela coisa, né? E realmente, era meio difícil você desenhar um bicho que você nunca viu, né? Assim, o leão, ele você encontra nas regiões, por exemplo, a Bíblia, que é uma região ali de Israel e tal, ali é fácil você achar leão, né? Agora, ali você encontra um leão ou outro, né? Mas Europa, um leão na Europa, esquece, amigo. Esquece. Então você imagina, um cara tinha que desenhar um leão super aleatório, né? Ele tinha que desenhar um leão super aleatório e, e deveria desenhar uma coisa que fosse parecida. Como assim? Impossível. Ele nunca tinha visto? Então ele desenhava mais ou menos como a pessoa descrevia, né? Então, se a pessoa descrevia de um jeito lá, mesmo que tenha sido um jeito meio esquisito, ele tinha que desenhar. Então, ele desenhava um bicho bem aleatório, né? Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu achava bem interessante aquele pessoal que desenhava, sabe, animais, animais assim, eh, de descrição. E principalmente aquelas pessoas que são artistas antigamente tinha muito, né? Ah, hoje ainda tem, mas é menos. Que são aquele pessoal que desenha o júri, o acusado em tribunais. Poxa, essa pessoa, ela tem que ter uma visão muito boa. E já é difícil. Agora, imagina você ter que desenhar um ser que você nunca viu na vida. Isso sim é difícil. Bem, ele diz que. Vamos ver, como é que eu posso criar isso? Vamos lá. Ele fala de ou, então eu vou pegar um carvalho mesmo. Tentar, né? Achar um. Apesar de que eu não tenho. Sei lá. Bem. Ahn, cadê você, amigo? Aqui. Tá, vamos lá. Ele tem uma cabeça. Ok, 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 ok. Aqui, ó. People built towers to pay back. Ah, ok. Então o bicho era tão grande que o pessoal construiu uma torres. Vamos colocar assim.
Agora, eu posso botar outras coisas, né? Então eu vou colocar pra ficar mais legal. Bem, hum, o que que eu posso colocar mais aqui? Aqui, ó, vamos botar uma mobília assim, ó. Uma... Vai ficar meio esquisito um pouquinho, né? Mas tipo como se eles estivessem alerta, sabe? Uma fogueira mostrando o alerta, o caos, as pessoas preocupadas porque tem um bicho. Bem, eu vou copiar e colocar na outra aqui. É. Essa parte dos, das preocupações, né, da Idade Média, bestas e tal, tem várias histórias de uns seres muito malucos, né, de uns monstros, assim, que o pessoal também não sabia muito bem o que que era, não sabia descrever, e acabou que ficou uma lenda, né, de um monstro. É bem comum isso. Então, a gente acabou essa missão, foi uma missão um pouco diferente, né, meio estranha. Eh, o nome é a besta de Govardhana. Foi um bicho que dizem, né, foi um bicho que aterrorizou ali, eh, na verdade essa história é antiga, mas ela dizem que matava, tipo, ela é mais pra frente, né, não é bem na Idade Média. Eh, foi um bicho que assustou muita gente, ele matava, né, mulheres e crianças, principalmente. Dizem que era um lobo gigante, dizem. Algumas pessoas chegam até a falar de quase, tipo, um um lobisomem, como se fosse um lobisomem. Na verdade, essa história originou a história do lobisomem, né. Mas sim, então sempre existiram esses seres meio diferentes, que as pessoas não sabiam muito bem como descrever, e imagina, devia ser muito difícil você descrever um bicho super maluco que você nunca viu, né? Só pelo que falaram pra você. Mas é isso. Vamos ficar por aqui. Terminamos mais uma missão aqui do nosso bestiário e espero que você tenha gostado.